A gente vai ter pela frente uma batalha muito dura nas eleições presidenciais do ano que vem. Cada peido que o Nicolas Ferreira dá no Instagram, o Zuckerberg dá 30 milhões de visualização para ele. Sem falar que a gente não pode deixar de lado as eleições dos municípios, estados, as eleições pequenas, gente, porque a gente precisa de um congresso decente também. Então é assim, não dá para descansar, gente, não dá para respirar. E aí eu vi essa análise do Ruda Rissi, que é um jornalista que eu gosto muito de ver as análises dele, assim, de política, sabe? Eu acho que ele manda bem. Bem-vindos a esse canal, eu sou Carol Zócoli Brócolis, sou comediante, eu também sou formada em filosofia. Então, nesse canal aqui eu procuro pensar um pouco sobre o que está acontecendo nesse mundo. E rir também, né? Porque ainda não paga tarifa para rir, né? Nós estamos em mais um Ruda Analisa. Vocês não estão vendo, mas eu estou parecendo que eu estou numa máquina, assim, um foguete cheio de luz ao redor. Eu estou aqui nos meus dias de Fernanda Torres, né? Imagino que devo ganhar algum prêmio por causa disso, mas falando sério, a história é a seguinte: hoje nós vamos falar sobre a extrema-direita na América Latina. Então eu queria lembrar para você que, se você quer acompanhar, está gostando aqui dessa grade de videocasts, podcasts, né? Se inscreva nos nossos canais, no YouTube, no Spotify, né? Aí você vai ver, se você já não viu, tem um sininho lá. Isso não tem nada a ver com mordomo, com jantar, com refeição. Isso aí é para você, ao clicar, você receber notificação de que mais um programa nosso, um videocast, já está no ar e você pode acessar. Compartilhe o link desses programas, porque vocês sabem que nós não cobramos nada, a gente acha que isso é um serviço que a gente tem que prestar, e o nosso único pagamento é você compartilhar e falar: dá uma olhada nesse canal que é legal, tal, né? Depois, quem sabe, a gente um dia, se a gente se encontrar, a gente pode até ver de pagar uma cerveja. Mais que isso também não, né? Que aí também já é compra de voto, a gente não gosta disso. Bom, a questão é o seguinte: sobre extrema-direita tem muita coisa legal. Aí o pessoal fala assim, eu vou pegar só mostrar isso, vocês vão entender. Qual o problema da direita e da esquerda? É isso, gente. O Ruda é o cara sério, entendeu? Ele é o cara que estuda. Esse é o problema do campo progressista, né? Porque a galera tem que ser séria, porque a gente percebe o que tá acontecendo no mundo, a gente fica meio sério. E aí o cara vai contar uma piada, mano. Eu lembro de quando eu estudava na faculdade de filosofia, a galera era assim. O cara contando piada, mano. Não tem assim, emoção nenhuma, né? Tipo assim, a gente fica assim: o que ele tá falando sério? O que tá acontecendo? Não, mas as análises dele são bem melhores que as piadas, gente. Porque eu vou fazer um gancho. Esse é um dos livros que eu vou sugerir para vocês. Estou pegando a aba aqui. Esse cara, o autor, Joy Murrell, ele é de um grupo do Reino Unido que se chama Hope Not Hate. É um grupo antifascista, antirracista, do Reino Unido, e eles têm um fundo específico que eles viajam pela Europa e outros países para se infiltrar e desbaratar as organizações extremistas, em especial da Europa. Caramba! A gente podia fazer uma coisa assim no Brasil, né? Eu concordo. Mas lá eles fazem. Esse livro é um dos livros mais interessantes, de uma escrita fácil de leitura. Isso eu quero ler. Falando de como que a extrema-direita se organiza na Europa, na Alemanha, né? Bom, vale a pena dar uma lidinha nesse livro, não é enorme, eu não sei dizer quanto custa, mas não deve ser barato. Eu só estava querendo mostrar o livro para dizer como que nós também temos culpa aqui no nosso continente, porque a gente não está se estruturando para combater a extrema-direita. Né? A gente está o tempo inteiro na defensiva. Mas afinal, o que é essa extrema-direita na América Latina? A primeira coisa é só lembrar mais uma vez, eu sei que você está falando de novo, que extremismo na política significa gente que não tolera oposição. É gente que ameaça ou usa da força para eliminar o outro. Tem uma outra derivação importante que a gente não faz o link, que é do ultra-individualismo, ou do hiper-individualismo da extrema-direita, que é o negacionismo. Você vai falar: mas o que tem a ver uma coisa com a outra? É que o negacionismo, ele destitui ou ele desqualifica qualquer discurso que não venha da minha cachola.
Aí que está o hiperindividualismo. Ou seja, qualquer discurso que vem da ciência, que vem de um poder que eu não tenho controle como judiciário, eu nego. Então, assim, da minha cachola a Terra é plana, a ciência mostra que não é, não importa. Foi para a Lua, não foi para a Lua. Aquilo lá foi uma invenção, isso daí foi feito num estúdio, tal, não sei o que. Ou seja, o negacionismo, ele reafirma o poder individual, inclusive das loucuras individuais. Essa ideia da loucura é importante, porque é através da loucura individual, além de eu aumentar o meu poder contra todos os outros poderes que estão muito distantes de mim, eu não tenho doutorado, eu não fiz pós-doc, então assim, é tão distante de mim, eu aumento o meu poder quando eu falo, eles estão mentindo, o que eles estão falando é uma bobagem. Sim. É contra você. Como, por exemplo... Essa high, né, como se diz aqui nos Estados Unidos, esse high é tipo essa chapação, né, essa coisa essa viagem, né, que é o doce, é a cenoura, né, no anzol. Exatamente isso, eles falam assim pra você, ó, você vai ser mais poderoso. É nisso que pega, é na vaidade, é no ego mesmo do ser humano. Tem um cara que é um narcisista na liderança, e quando eu falo narcisista, gente, eu não tô falando no sentido coloquial, tô falando no sentido médico mesmo, da palavra, entendeu? Gente, esqueci, peraí, deixa eu continuar, esqueci o que eu tava falando, TDAH, gente. Não, eu nunca vou para a Lua, eu nunca vou ser juiz, então eu destruo o discurso meritocrático que tem a ver através da carreira pública ou da ciência. Lembrei, é um narcisista maligno que chega, maligno ou não, né? Falei maligno, mas em geral que ele chega e vende essa ideia, fala assim, ó, eu sou poderoso e se você ficar do meu lado, você vai ser poderoso também. Porque conhecimento é poder. Esse poder é egóico, sabe? Esse poder do eu acima de alguém. Esse tipo de poder. É esse que é o doce que as crianças pegam, que os bolsonaristas pegam. Para poder aumentar o seu poder, dizer eu tô com você. Eu acredito nessa tua loucura. Eles acham que é louco, mas não é louco. Com isso, eu também legitimo a loucura do presidente ou do líder de extrema-direita. Ele usar um cabelo maluco. Eu entro na mesma viagem dele. O cara, por exemplo, o Milei, ele tá na viagem dele de que ele é um cara foda, de que ele fala com a alma do cachorro. Ele tá numa viagem. E aí ele chega pras pessoas e fala assim, tô falando de uma maneira bem coloquial, tá, gente? Aí ele chega pras pessoas e fala assim, ó, eu sou foda. Tá vendo esse poder que eu tenho aqui, ó? Eu chego com a motosserra e sou louco mesmo e ganho a presidência. E se você vier comigo... Ó, esse poder que eu tenho, eu vou compartilhar com você. A gente vai ter esse poder junto. Então, por que dizem, quem votou no Trump é racista, por exemplo? Por quê? Porque o cara, ele se sente, então, empoderado de, na rua, chamar e insultar alguma pessoa preta, por exemplo. Igual o líder dele faz, o Trump, por exemplo. Estou falando aqui no exemplo dos Estados Unidos. Entende? Então... É uma promessa de poder, é um empoderamento que rola aqui. E esse empoderamento, ele se dá dentro da viagem. A pessoa que segue, ela aceita a viagem do líder. E eles aí estão numa viagem juntos. Tantos que eles negam a realidade juntos. E começa a falar, nós temos que ter uma criptomoeda, ou então, nós temos que ter arma, todo mundo, pelo menos a criança tem que ter 3 armas e a cada mês ter mais uma. Né? E todo mundo acha que é normal, falando, não, mas não está na lei, quem fez a lei? Quem fez a lei? Todo mundo que usa terno, você usa terno. Então, há uma quebra de qualquer discurso ou de alguma interpretação da realidade em que quem faz esse discurso está muito longe de você. Você não tem poder sobre isso. Ele não está na tua casa, ele não está no boteco. O negacionismo valoriza as suas loucuras, as suas fantasias, valoriza tudo. E com isso abre espaço para que o líder também, em suas loucuras, tenha um mínimo de legitimidade. Ele conecta subjetividades. Vou citar aqui 2 autores que valem a pena você pesquisar. Eu sei que é um trava-língua o nome deles, mas como eu tenho um nome também assim, eu sou solidário a eles.
Alenka Bustivoka, ela vem escrevendo, você vai ver a foto dela aí, ela vem escrevendo sobre como o discurso da extrema-direita europeia sobre os migrantes, ele não tem base na realidade. Não existe fluxo migratório perigoso no leste europeu, por exemplo. As pesquisas dela mostram que não há. Mas o que ocorre então? Aí vem o segundo autor, o James Hidgrin, que fala que na verdade o discurso não fala sobre algo real, mas de uma possibilidade remota que gera o medo, e a partir do medo se opera a luta política. Uhum. Então vocês veem que assim, é um discurso que não tem base, se chama sofismo, e a partir dele você cria um castelo. Acho que é muito importante a gente entender como é que a extrema-direita opera nesse tipo de construto, vamos dizer assim, ideológico. Vamos só lembrar que o leste europeu tem uma ojeriza muito forte, parte do leste europeu, por exemplo, Ucrânia, Polônia e tal, a Rússia. Porque os russos tiveram, inclusive impunham a sua língua para uso nesses países, né? Polônia, por exemplo, né? A Rosa Luxemburgo fala como que ela odiava na escola primária na Polônia ter que estudar a Rússia e falar em russo, né? Então é bom vocês entenderem que a ideia do nacionalismo, da xenofobia no leste europeu tem ligação com uma história, no caso específico ali, com o Império Russo, né, muito antes da Revolução Russa. Existem então elementos culturais da subjetividade e da construção da autonomia que são trabalhados, né, dentro dessa visão do medo da migração. Uhum. É a mesma coisa que se faz na América Latina com o medo ao comunismo, né? Uhum. O medo à mamadeira de piroca, né? Tem alguma coisa na subjetividade que, vocês sabem a quantidade de abusos sexuais que os brasileiros sofrem. Então você trabalha com algo que afetou a sua vida na infância e traz como medo, valoriza ao máximo esse medo e o conduz no ataque à verdade. É daí que prospera a fake news. Uhum. Então, quando a gente fala de extremismo na América Latina, nós estamos falando de duas características em especial, né? Além daquela que eu acabei de falar, né? O uso da violência, uma ameaça de uso para eliminar a oposição, qualquer pessoa que pense diferente deles, né? Mas quando a gente está falando na América Latina, tem uma segunda característica muito importante que não tinha no fascismo europeu, nem no nazismo, que é o ultraliberalismo. Isso não tinha, porque quando a gente pensa no nazismo, nós vamos ter clareza, vamos estudando, de que eles trabalhavam com monopólio econômico e não com concorrência, não era livre mercado. Então, por exemplo, o uniforme dos nazistas, aquele uniforme elegante, preto, não sei o que tal, principalmente dos generais tal, quem fazia era o Hugo Boss. Então, assim, os nazistas escolhiam, os carros eram Volks, não é? Ou seja, eles escolhiam empresas que seriam as comandantes da economia com injeção de dinheiro, muito dinheiro estatal, e eles eram tão monopolistas na economia como na política. Só podia ter partido nazista mandando, o resto ia para campo de concentração, assassinado, apanhava e tal. Então, a primeira característica na América Latina é o ultraliberalismo. Ou seja, bolsonarismo é ultraliberal, né? Não quer intervenção do Estado. Aliás, de certa maneira, é o contrário do que o Bolsonaro sempre pregou. Ele, como toda pessoa de direita, ele antes do período bolsonarista que a gente conhece, ele era a favor de um Estado centralizador, né? Mas o bolsonarismo é contra, é ultraliberal. E também o Milei, nem preciso falar muito, ele é extremamente ultraliberal. Então essa é uma primeira característica importante. Mas a segunda característica, ou a terceira característica, é
que a questão cultural, os valores, que eles ligam com o comportamento social, muitas vezes parece muito mais potente de mobilização do que a pauta econômica. É engraçado porque o centro-esquerda na América Latina fica acuado e fala o tempo inteiro dos ganhos econômicos. Mas a gente está vendo, inclusive aqui no Brasil, como que essa discussão sobre ganhos econômicos, e nos Estados Unidos aconteceu isso também, não mobiliza as pessoas. Porque lá embaixo eles comparam com a vida que tinha anteriormente, né? E com vamos dizer assim, o sonho, né? E as ambições que querem ter. Então não é só a economia está boa. Enquanto que no caso da extrema-direita, a grande questão são os valores, e esse mobiliza. Né? Vocês veem, aqui no Brasil, vocês viram, a nossa equipe de produção foi atrás para saber onde é que fabricava a mamadeira de que nós descobrimos. Então eu trago em primeira mão para vocês saberem. Eu achei até muito exagerada, mas é isso que a equipe de produção disse para mim, que é a famosa mamadeira de... Então vocês estão vendo que esse tema é um tema que pegou nas eleições muito mais do que uma questão da plataforma econômica, né? É isso que nós queremos entender. E daí há uma identificação da esquerda e dos setores progressistas como muito nhenhenhen, ou até pior, gente que no fundo, como os trumpistas usavam lá nos Estados Unidos, formaram uma espécie de confraria, uma confraria meio misteriosa, mística, clandestina, né? Que na verdade cria um estado paralelo, né? Que tem relações com uma visão muito deturpada da sexualidade e tal. Vocês entenderam? Então vai de uma questão cultural, de valor moral, e vai entrando numa crítica à esquerda. E aí, se a esquerda não entrega algo a mais do que já fez antes, o eleitor já fica, pô, mas a vida vai ficar assim, desse jeito? Eu troquei 6 por meia dúzia? Falar um pouco dessa coisa da moral, tipo assim, por exemplo, no momento atual, a extrema-direita aqui nos Estados Unidos e em todo lugar, eu acredito, no Brasil também, usa a população trans como bode expiatório, certo? Aí, quem é progressista, quem é de esquerda vai dizer assim, gente, dei o direito para as pessoas normal, igual qualquer um tem, tipo, a maioria de nós, na verdade, gente, é tipo assim, eu tenho lá a ver com a vida do outro, eu tenho lá que ver com a vida da pessoa, se ela... Você entende? E eu acho que essa galera não tem uma vida pra viver, porque não é possível, gente. Vocês estão entendendo? Tipo assim, eu lá tenho que ver, mas o cara tá vestindo roupa de mulher. O que eu tenho a ver com isso, meu Deus do céu? O que eu tenho a ver com isso? Deixa eu viver minha vida. E também, no campo progressista, a gente sabe que se abrir precedente, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, abriu precedente pra quê? Imigrante. Começaram a mandar imigrante legal até para outro país, para uma prisão em El Salvador que não tem direitos humanos. Então, começa, por exemplo, com os imigrantes. Aí, eles começaram agora a deportar quem tem green card também. Daqui a pouco, é quem se tornou cidadão. Daqui a pouco, é qualquer cidadão. Entende? Porque é assim que funciona. Isso daí não é uma suposição, não é um negócio, né? A história já mostrou isso pra gente diversas vezes. Então não dá. Então a gente vai falar assim, não, eu vou defender, sim. Vou defender a população trans, vou defender imigrante, até porque eu sou uma, né? Mas vou defender. Por quê? Porque eu sei que se eu deixar pegarem eles, daqui a pouco sou eu. É difícil entender as coisas, gente, porque não é possível. Novo Bolsa Família? Mas agora eu quero ir pra Disney. E aí, além disso, vem... Mas sabe por que a esquerda está fazendo isso? Porque ela quer engolir você. Ela quer só ter o voto. Então, há também, na ascensão da extrema-direita, um ataque à esquerda e aos governos de esquerda, como eles sendo estranhamente repetitivos, sem criatividade. E no fundo é porque esse pessoal de esquerda e centro-esquerda, no discurso da extrema-direita, quer apenas o teu voto para que eles possam roubar
e desenvolver uma série de ações perigosíssimas para as nossas famílias e para o país, como, por exemplo, uma articulação com a China, né, contra os nossos amigos norte-americanos, né, ou contra Israel. Eles estão a favor da Palestina, mas eles não são a favor de Israel, que eles acham que é cristão, Israel nunca foi, mas que eles são contra cristão, né? Daqui a pouco vamos falar que Jesus nasceu em Israel e que Deus, bom, sei lá o que, né? Mas de qualquer maneira, o fato é que há uma articulação da questão cultural que de certa maneira se sobrepõe a um debate econômico que eles têm, mas eles não deixam claro. Eles são totalmente vinculados, como toda a extrema-direita, ao capital, ao grande capital, né? Financiamento direto. E no caso aqui do Brasil tem um detalhe importante, que o bolsonarismo sempre se apoiou no mercado varejista, de magazines, como é o caso da Havan, e também da área de alimentação. Ou então Riachuelo, tal. Não é o mercado financeiro, nem o grande setor produtivo. Né? Eles têm um vínculo com esse empresariado. O que nós temos? Eu acho que todo fascista tem o seu empresariado preferido, né? Que está do lado aqui do Trump é o uso de tecnologia. De exemplo, no Brasil, que eu queria estar destacando. Nós temos 2 lideranças, 3 se for o bolsonarismo, mas a gente já falou tanto do bolsonarismo. Nós temos 2 lideranças além da família Bolsonaro, e agora no Brasil, Marçal, Nicolas Ferreira e assim por diante. Mas 2 figuras na América Latina que vale a pena a gente ter clareza do extremismo. Né? E aqui eu vou destacar uma característica de um deles, que se casa com aquela visão ultraliberal da economia. O primeiro, antes desse senhor que eu vou falar daqui a pouco, é o Bukele. Ele fez parte de uma organização de esquerda. Ele se elegeu prefeito por essa organização de esquerda. E depois ele se elege presidente já agora indo para a direita. Então ele tem uma sacada de massas popular importante, que vem da esquerda, de uma leitura importante de organização de massas, né? Mas ao ele caminhar para a direita, ele traz uma questão que a esquerda tem muita dificuldade de falar, e que você já deve ter visto ou vai ver daqui a pouco uma entrevista da Mafê com um intelectual que trabalha com segurança pública. Ele lançou um livro dizendo que um dos problemas da esquerda, inclusive brasileira, mas da América Latina, é que não sabe lidar com a questão da segurança. E o Bukele traz a questão da segurança como uma questão central e se torna extremamente popular. Vocês estão vendo a foto dele aí? Vocês estão vendo que ele usa bonezinho, né? Parece que é a mania agora, né? A questão de boné, o Trump com o bonezinho dele. Agora, eu acho que nós vamos ter que fazer um também para ver se a gente entra nesse jogo dos bonés, né? Parece que no século XXI o grande debate político é boné, né? Então a gente vai tentar fazer um também e depois vamos ver o que dá, né? Aliás, isso a extrema-direita faz, né? Ele joga balão de ensaio e depois vê o que dá. Se deu alguma coisa, eles entram, né? Você não esquece, fala, eu não quis dizer isso, tal, né? Mas o Bukele começa a prender todo mundo. O Bukele começa a criar um monte de presídio em El Salvador. Ele só não se prendeu ainda, mas o resto ele prendeu todo mundo, né? Um discurso extremista, muito agressivo. E ele passou a ser uma referência, e vocês veem que a questão da segurança é fundamental. Mas tem uma outra liderança importante na América Latina, de extrema-direita, muito próximo da gente, que é o Milei. Então o Milei, além das loucuras dele, ele tentou ser roqueiro, não deu certo, e ficou o cabelo dele meio desorganizado, né? Mas tem também gente da Globo News que usa cabelo desorganizado e nunca foi roqueiro, né? Então assim, é um estilo, né? Mas tem uma característica dele que eu queria destacar, que une a questão comportamental com o ultraliberalismo econômico, que o Milei deixa muito claro. E que a gente vai ver no Brasil no MBL, que é outra organização extremista. Que é o que ele denomina, que não existe isso, de anarcocapitalismo. Anarcocapitalismo, gente, olha, quem falar isso para vocês
Vocês podem começar a rir, se joga no chão, porque isso não existe. Isso é um termo que foi criado por quem é ultraliberal e tem vergonha de falar. Por quê? Porque anarquismo é de esquerda. Não existe anarquista capitalista. É uma contradição total. Anarquista é contra o Estado, contra o capital, contra a autoridade, inclusive econômica. Ele é coletivista. Basta estudar Malatesta, Kropotkin. Eu acho que o anarquismo é, para mim, o que eu mais me identifico, enquanto filosofia política, assim, sabe? Mas eu não sei se, assim, a anarquia é um sistema político possível com esse tipo de homo sapiens que a gente tem. Não, eu não sei. Bakunin, vocês vão ver, eles são anticapitalistas, não existe anarquismo capitalista. Isso aí é bobagem que vendem na universidade para vender livro, né? O fato é que a concepção mesmo do Milley chama-se libertarianismo. Ela vem dos Estados Unidos. O libertarianismo, tudo bem, aí vocês estão vendo liberdade, então liberdade individual, tal, então tem a ver com liberalismo? Tem, e anarquismo? Não tem. Então, a questão básica do Milley é essa ideia de que o indivíduo é mais importante do que o Estado. Nem Locke, o John Locke, o pai do liberalismo, falou isso. Então, assim, é ultra liberal, que é a novidade da extrema-direita, como eu disse para vocês, na América Latina. Então, de novo, o libertarianismo diz: eu não vou pagar imposto. Vocês estão vendo o individualismo, o ultra-individualismo? Não tem que pagar imposto. O Estado está roubando da gente. Tem que acabar com o imposto sobre tudo. Livre mercado, cada um faz o que quer. Por isso tem uma parte dos libertarianos que são a favor, por exemplo, da descriminalização de tudo. Aborto, venda de órgãos, né? Tem até um jornalista num canal pago aí que chegou a defender o comércio de órgãos, né? Internos, né? Humanos, né? Eles são a favor de... Animal. Uma pessoa que ela propõe um troço desse, ela tá falando assim, não tenho fé na racionalidade, é animal, é lei da selva, doa quem doer. E aí você vê um cara, tipo esse jornalista, que eu até esqueci o nome dele, com essa pinta na testa, imitando a Sabrina Sato, querer dizer, amigo, você ia ser comido no segundo dia. Acorda. Descriminalização de droga, de tudo. E eles acham que polícia só pode entrar na nossa propriedade, inclusive na minha casa, com mandado. Se não tem, leva chumbo. Chumbo. Daí que vem a ideia do uso de arma. Olha que ideal lindo de vida, né? Nossa senhora, você dorme com o revólver embaixo do travesseiro. Que sono gostosinho, não? Agora, eu não sei quem é que consegue dormir sem tomar remédio hoje em dia, né? Alguém entrar na sua casa, você tá tão derrubado que a pessoa leva, até te leva e você nem percebe. Ou com questão de segurança. Entendeu como eles triangulam? A extrema-direita da América Latina, eles triangulam. O que eles têm de diferente entre si? O bloco basista de organização de massa, sem qualquer tipo de intermediação entre o líder fascista, extremista, e as massas, ele diz que na verdade ele faz parte das massas marginalizadas, ele está lá para acabar com as elites, né? Então eles não gostam do judiciário, porque o judiciário não é eleito, não tem relação com as massas. Eles chamam todo o judiciário de juiz de elite, né? E isso eles têm em comum, eles odeiam o judiciário. Claro. Mas eles... Você já viu bandido, vagabundo gostar de lei? Eu nunca vi. Ladrão gostar de juiz. Também vão para cima da sociedade, mobilizam para que ela crie um ambiente de constrangimento a qualquer oposição, e a partir daí eles fazem ataques de tudo quanto é lado e incluem a questão do comportamento e da cultura. Eu vou ler aqui para vocês, para não errar, um autor que é muito importante, chileno, que é professor da Universidade Católica do Chile, chamado Cristóbal Rovira
Kalwasser, ou Kalwasser. Eu vou ler, tá bom? Ele vai dizer o seguinte quando ele está falando da questão cultural. O que é característico dessa nova direita, que parece estar surgindo na América Latina, é a politização da dimensão sociocultural sobre a socioeconômica, com a qual busca mobilizar não apenas segmentos abastados da sociedade, mas também setores populares que professam ideias conservadoras em relação a questões morais, família, comportamento, questão do aborto e assim por diante, né? Qualquer tipo de crime comum, essa ideia da retidão, né? Mas também de uma certa safadeza contra o Estado, porque o Estado é pior do que a gente e tal, né? Vejo que é por aí que pega a massa popular, não é só a questão da religião, é algo anterior que motiva a pessoa a entrar numa igreja. Porque a igreja que promete para ele sucesso individual, de novo está ligada com essa ideia da individualidade da cultura. E aí diz, então, Cristóbal, o que tem de característica e de referência na extrema-direita da América Latina, que une todos eles é, primeiro, menor apego à democracia. A democracia é um mero detalhe que, na verdade, está a serviço das elites. E o que traz na mesa das pessoas? O que ajuda a família, a sua mãe? Se você não pensa por si mesmo, você é gado e você pensa por si mesmo, e você não pensa por si mesmo, aliás, pra que você vai querer liberdade? Pra que você vai querer democracia? Se você tem um líder que vai resolver tudo, vai falar o jeito que você tem que viver e tudo, você só vai seguir. A democracia só atrapalha, né? Que daí vai ter um monte de gente que você não gosta, tendo direito, convivendo com você. Mãe, sua avó. 2. Posturas conservadoras em questões sociais, como a questão do aborto, casamento igualitário e povos indígenas. Casamento igualitário é casamento homoafetivo. 3. Oposição à imigração, isso é mais forte na Europa do que aqui no Brasil. Isso é muito claro, né? É menos forte aqui, porque eu, por exemplo, tenho um nome que começa com um nome indígena, Tupi-Guarani, que é Rudá, mas depois tem um sobrenome que é português, depois sírio e 2 italianos. Já dá para ver o que eu sou, né? Eu posso ser tudo, mas nativo meio difícil, né? Eu sou imigrante, né? Eu sou de uma cultura migrante. E brasileira é isso, né? 4ª característica, defesa de políticas econômicas liberais. Essa, como eu disse, é a mais importante novidade na América Latina do pensamento extremista, né, fascista. Relação com religiões, principalmente evangélicas. Lembre-se, o Max Weber, o sociólogo Max Weber, escreveu um livro que, se você não leu, você tem que ler antes de você morrer. Você acha que é só esse não é planta? Eu tenho um filho, escreve um livro. Não, também lê livro. É o 4º item, antes de você morrer. O Max Weber escreveu um livro sobre a ética protestante, esse é o título do livro, e o espírito do capitalismo, que ele explica que não é a intenção de quem elaborou a concepção protestante, mas ele vai explicar que tem uma funcionalidade o protestantismo, porque ele diz, se você seguir as orientações divinas, ou que a igreja acha que você vai receber a graça em vida. Então não é seja pobre, porque quando você morrer você vai para o céu. É em vida, Deus vai mostrar para você que você está no caminho certo. Como? Com sucesso individual. Ora, esse é um discurso teológico religioso que cabe muito para quem é egoísta e quer ter... Gente, esse livro do Weber eu li há muito tempo atrás. Eu não lembro se foi no começo da faculdade ou até antes, assim, da faculdade de filosofia. E assim, claro, li o livro, entendi essa relação que ele faz com o protestantismo e o capitalismo. Mas depois que eu mudei para os Estados Unidos, gente, eu entendi, assim, na pele o que é isso. De como que essa sociedade aqui, ela é religiosa. Religiosa não no sentido espiritual do termo, mas no sentido de seita mesmo. Por isso que aqui tem tanta seita, por isso que seita aqui é solo fértil para seita, porque todo mundo tem essa cabeça conspiratória já, porque está muito na base essa religião protestante, está muito na base. Fica assim, os Estados Unidos, eu vou dizer para vocês, é um lugar muito religioso. Eu não vou dizer religioso não, eu vou dizer fundamentalista.
tá? Claro que assim, não tô querendo comparar com um lugar que as mulheres usam burca e tampa a cara inteira, não é disso que eu tô falando. Mas os Estados Unidos são, sim, um país que tem muito da sua base construída num fundamentalismo religioso. Tanto que o grupo de protesto aqui dos Estados Unidos, que eu acho que está fazendo os protestos mais efetivos, são justamente os satanistas. Os caras fizeram um grupo, não sei se vocês conhecem, se vocês assistiram aquele filme, aquele documentário Hail Satan. É muito bom. Eles contestam, porque assim, tá na Constituição que o Estado é laico, certo? E aí na frente do... Não sei se foi da prefeitura, de alguma cidade, de algum órgão público, colocaram uma estátua dos 10 mandamentos. E aí eles chegaram lá e falaram assim, bom, se tem dos 10 mandamentos, como o nosso Estado é laico e toda religião tem o seu direito, a gente também quer colocar um Bafomé aqui. E aí apareceram, mandaram fazer essa estátua do Bafomé com as crianças olhando assim, adorando o Bafomé. E aí deu maior bafafá na cidade, não sei o quê. O que eles fizeram? Tiraram a estátua dos 10 mandamentos de lá. Porque não queria o Bafomé com as crianças adorando. E eles são muito ativistas, assim, gente. Chama The Satanist Temple, o movimento deles. É bem interessante, viu? Bem interessante. Sucesso individual não está falando de solidariedade. Não está falando da generosidade humana. Está falando do sucesso individual. É isso que o Weber vai escrever. Por isso que o protestantismo entra. Não é que todo protestante não tenha generosidade, não é nada disso. Eu estou dizendo é que o Weber vai tentar nesse livro mostrar como que o protestantismo ajuda o capitalismo a se desenvolver. E finalmente a grande preocupação com a segurança e criminalidade. Esse autor fala de mão de ferro. E o que ele está citando é o ataque aos direitos humanos, a ideia do uso de porte de arma, que você lembra que tem a ver com a individualidade, toda a concepção ultraliberal que vem dos Estados Unidos, que envolve o MBL. Né? É bom a gente entender, o MBL é de extrema direita. Ele sempre com essa cara de bonzinho, mas ele é de extrema direita. Espero, portanto, que tenha sido útil. Mande sua cartinha, pode ser e-mail, não tem problema, ou manda mensagem aí, ó, nesse canal. Acabou. Gente, aqui, ó, eu vou recomendar mesmo, assim, o canal, deixa eu até tirar aqui Instituto Cultiva. Tem um outro vídeo do Rudá também que eu quero assistir com vocês em breve. Então, é isso, gente, é com isso que a gente tá lutando, é contra a barbárie, no seu sentido mais louco, assim, um capitalismo barbárico, assim, sabe? Eu lembro que eu tava conversando com um jamaicano uma vez e ele tava descrevendo como que na Jamaica todo mundo anda armado na cidade. Não sei se isso é geral, tá? Mas pelo menos no lugar onde ele morava, na capital da Jamaica, todo mundo anda armado e tal. E tipo, é uma tensão social total. Porque você vai, alguém te fecha no trânsito, você tá armado e o outro cara também. Você vai ter uma discussão na reunião de condomínio, você tá armado e o síndico também. Que bosta de vida é essa, gente? Essa galera não pensa, eu acho. Eu acho não, tenho certeza, né? Não pensa mesmo. E puta que pariu, que você quer viver no quê? Vai você pro mato, vai viver no meio de leão, é isso que você quer? Tem uma coisa de um masculinismo também nesse trem. Que é uma coisa de machão, de arma, de nhenhenhenhen. Vai lá, vai pra Amazônia. Vai lá, o Brasil tem a Amazônia, vai lá, viver no meio dos bichos, das onças pintadas, dos tucanos. Porra, vai pro exército. Vai lutar o UFC, vai pra puta que pariu, né, gente? Que tem que dar opinião? Alguém que não tem a menor noção do que é uma vida em sociedade. Gente, não faz o menor sentido. Uma vida em sociedade onde é cada um por si é totalmente contra a natureza humana. A natureza humana é social. Formiga. Pensa na formiga. Existe uma formiga unitária andando por aí? Não, não existe. Como também não existe ser humano sozinho andando por aí. Os que existem a gente pode contar no dedo, que são os ermitão. Tem um que eu acho que tá ali se não me engano, em alguma montanha da China, tem um maluco que tá lá, mas é um ermitão que não tem contato. Tipo, é raríssimo isso. Assim, a gente vai ter que viver em sociedade. Eu prefiro pegar o meu metrô, pegar o meu ônibus, andar na rua, passear com o meu cachorro, sem estar armada, sem precisar pegar a carabina. Não sei vocês, né? Prefiro mandar meu sobrinho pra escola, meu filho pra escola. Não tenho filho, mas se eu tivesse, mandar meu filho pra escola,
sem preocupar, ou ir na reunião de pais, sem preocupar que os outros pais estão armados. Que aí ia dar morte, viu, gente? Reunião de pais, se todo mundo tivesse armado, meu amigo. Quem é que tem filho sabe.